Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Você está disposta a não dar confiança para os seus sentimentos? Haja que houver, sinto que você sentir. Você está determinado, determinada. Você pode estar determinado, determinada a querer crer. Eu não disse que você vai crer, mas querer, mesmo que você não queira. Querer pedir a Deus, ter a atitude de pedir a Deus para que permaneça na fé? Sim. Uma coisa nós entendemos que nós não temos força para nada. Paulo, apóstolo Paulo, passou por várias provações. E quando ele pediu a Deus, para que tirasse aquele espinho da carne que nós não sabemos o que é. Também não vamos entrar em méritos teológicos agora. A resposta que o Senhor deu para ele foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Sabe por quê? Porque nós passamos a depender totalmente de Deus. Não das nossas divagações, não do nosso intelecto, nem em nenhuma receita pronta. E muitas pessoas, todos nós chegamos algum dia a esse limite da fé, em que ninguém vai nos dar as respostas que nós precisamos. Há momentos nas nossas vidas que só vai ficar para nós ajoelhar, se pudermos, chorarmos. As lágrimas serão a discriminação, serão a nossa linguagem. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, não uma só vez, mas algumas vezes. E nada me garante que eu não vou passar ainda. E aí? E é nesses momentos em que a gente vai realmente chegar no limite e crescer e aprender com a fé. E Deus não vai deixar de nos responder. Não que nós recebamos as respostas que nós gostaríamos, porque nós sabemos muito bem o que nós queremos. Mas Ele nos dará as respostas que nos farão crescer, que nos farão nos aproximarmos cada vez mais dEle. Porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Nós não. Nós temos uma ideia vaga, nós perseguimos algumas coisas, mas em última análise, as respostas virão sempre dEle. E só Ele sabe os caminhos que Ele nos levará a percorrer para que tenhamos esse encontro definitivo, esse encontro decisivo, esse encontro que muda todas as nossas vidas. Sabe, amados, e tudo é um processo, porque na vida nós passamos várias vezes. Temos sim um encontro nessa caminhada, de início de caminhada, mas durante a caminhada nós passamos pelas nossas crises, nós passamos pelos nossos processos. A vida vive nos surpreendendo. É onde nós não temos poder nenhum. São as surpresas da vida. Mas uma coisa não pode nos surpreender. É a nossa fé. É nós estarmos ali ancorados. Porque haja o que houver, seja a surpresa que for, Deus estará conosco. Ele estará segurando as nossas mãos e nos levará além de tudo, de todas as situações. Quantos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos situações assim, terríveis, mas em todas elas, quando se ouve a Deus, quando se obedece a Deus, quando se submete a Deus, não que sejamos perfeitos, não que aquelas pessoas tenham sido perfeitas, mas todas elas encontraram respostas, encontraram socorro bem presente na angústia, encontraram saídas e não ficaram à mercê daquilo que aconteceu, das armadilhas de Satanás e seus demônios, dos inimigos. Mesmo quando as pessoas da própria família eram usadas para ultrajá-los, para machucá-los, como foi para José, como foi para Davi, sabe? Há muitos. E nós vemos em todos eles a fé vencendo, o Senhor resgatando, o Senhor restaurando, o Senhor vingando os inimigos. E nós não somos diferentes deles. E temos uma vantagem, estamos na nova aliança. Eles estavam lá, na velha aliança. Aqui nós temos Jesus, que já veio. Temos a presença do Espírito Santo, que foi promessa sobre as nossas vidas. Então nós podemos confiar, amados, e podemos seguir em confiança. Olha a história de José, que história tremenda. Órfão de mãe, jogado na cisterna, tido como morto pelo pai, vivendo num lugar de uma cultura totalmente diferente,
sendo injustiçado, sendo humilhado, tido como mentiroso. Quantas coisas que José passou. Olha a solidão. Você já se imaginou num lugar que você não conhece ninguém? Eu já morei em cidades que eu não tinha ninguém, exceto a família que estava comigo. E aí? Também passei pela experiência de morar em outras cidades, né? Que não tinha nenhum familiar. Também. Não foi fácil. Um período. Agora imagina anos após anos. Indo parar na prisão. Quantas coisas que ele sofreu. Mas uma coisa... A Bíblia não fala detalhadamente. Nós, né? Ficamos imaginando as coisas que José... Nossa, ele deve ter passado por muitas angústias, muitas dores. Quantas lutas de fé para vencer aquelas situações. Sabe? Quantos questionamentos. Nossa, quanta injustiça, quanta dor. O que fez José seguir adiante? Ele tinha um sonho. Ele tinha certeza que Deus dava. E ele se submetia a Deus. Isso nós sabemos. Ele não soltou em nenhum momento a promessa que Deus havia feito para ele. O sonho que Deus havia dado a ele. E assim ele prosseguiu. De dor em dor, de decepção em decepção, de traição em traição. E ele chegou até o final. E ele pôde dizer: Deus me preparou para esse tempo. Para que resgatasse a minha família, para que alimentasse o povo que estava passando pela fome. Sabe? Foram anos de dor e de sofrimento. Sabe? Então, nós temos pressa. Hoje nós vivemos numa sociedade mais do que nunca imediatista. É tudo assim, ó, rápido, rápido demais. Mas nós precisamos recordar, lembrar de que Deus não muda. E Ele trabalha no tempo, sabe? Dia após dia, hora após hora. Porque só Ele sabe como é a nossa mente, como é a história de cada um, como é a estrutura de cada um. Então, o que nós estamos vivendo agora, nós podemos não compreender e termos tão somente como companhia as dúvidas, a angústia, um tanto de ansiedade, dores emocionais, às vezes falta de alguma coisa, às vezes, muitas vezes julgados, desacreditados, sabe? Rejeitados, doloridos, às vezes até adoecidos. Mas ainda assim, Deus tem promessas. Deus é que dá o ponto final na nossa história. E Ele não deu na sua história, nem na minha. Ele só colocou uma vírgula. E prossiga. Como Ele disse para Josué: seja forte e corajoso. E é isso que Ele está falando para nós hoje. Sejamos fortes e corajosos. Porque Ele é conosco. Sabe? Nada do que nós estamos vivendo, que tem sido permitido por Ele, tudo isso está nos lapidando. Porque nós não viemos aqui em vão. Nós não viemos a passeio. Nós temos uma história a ser vivida. Nós temos desafios a serem vencidos. Nós temos um Pai maravilhoso que zela, vela e acredita em nós. Ainda que ninguém acredite, Ele acredita, Ele nos conhece, Ele te conhece e Ele tem um plano lindo para a sua vida. Ah, mas eu ouvi isso várias vezes. Claro, Ele tem para todos os filhos, para todas as vidas. A diferença é quem acredita e quem não acredita, quem persevera e quem não persevera. Essa é a grande diferença. Mas Ele tem para todos nós. Amém? Antes de você sair aí, vai lá, compartilhe, curta. E lembre dessas histórias. Davi, Esther. E nós temos também no Novo Testamento, né? Muitas histórias daqueles 12 apóstolos. Meu Deus! Exceto Judas, né? Que tiveram a sua história. Pessoas desequilibradas, pessoas improváveis. Todos eles venceram. Todos eles alcançaram aquela estatura que Jesus acreditou. E não era ninguém especial. Não era ninguém que tivesse lá virtudes. Não, eram homens ignorantes, homens rudes, homens nervosos, homens vulneráveis, homens brigões, homens que até roubavam. Sim. Que duvidaram de Jesus até na última hora. Traíram. E aí? Estão lá, estão aqui na Bíblia. Que nós conhecemos. Tornaram história. São referências para nós. E Ele continua escrevendo histórias. Através da minha, da sua vida. Amém? Então vamos orar?
Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, em mais um dia nós nos colocamos na Tua presença, Deus, te louvando, te agradecendo, porque o Senhor tem acreditado em nós. Apesar de todas as nossas falhas, dos nossos equívocos, das nossas ignorâncias, do nosso processo de crescimento, às vezes é tão lento, Senhor, que às vezes demoramos em algumas coisas, mas o Senhor está ali, com a sua longanimidade inexplicável. Ô, papai, muito obrigada. Toma a vida de cada um neste dia, Deus. Continua, Deus, tomando as vidas, ó Pai. Cuidando, fazendo a Tua boa obra, Deus. Levando a cabo todo o Teu propósito de amor, de conserto conosco, nos levando ao arrependimento, ao quebrantamento, do orgulho, da obstinação, Pai, de um coração que não quer perdoar, ó Deus. De quanto somos falhos, ó Deus. Quanto somos, às vezes, não perseverantes, não vigilantes, não disciplinados. Mas ainda assim, Deus, o Senhor nos ama. E o Senhor está aqui trabalhando conosco. Muito obrigada, papai. Toma a vida de cada um, Deus. E nos leve àquele lugar que o Senhor escreveu para as nossas vidas. Porque nós temos uma história escrita pelas Tuas mãos. E essa história que nós queremos viver com a Tua graça, Deus, com a Tua força. Em nome de Jesus. Amém. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe lá seu like, compartilhe com muitas pessoas. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.